Oi, gente. Hoje é domingo, dia 21 de junho, e eu acabei de tirar meu bolinho de chocolate do fogo. Tá quentinho. Tô só esperando esfriar um pouquinho pra poder fazer a cobertura dele pra tomar com um cafezinho agora da tarde, né? Porque eu acho que são 3 e poucas, então acho que é 4 horas. E ontem, né? Foi um dia assim que eu tava assim mais melancólica, mais triste. E depois de eu ter assistido um filme, eu fiquei bem abatida, bem desanimada, sabe? Porque o filme traz uma mensagem assim de esperança, mas que vinha com desânimo para pessoas melancólicas. E ontem teve quadrilha e eu queria muito, muito, muito ver desde o início. Só que quando eu cheguei no local, eu tava muito desanimada, sabe? Então eu olhei assim e pensei, ai, eu quero voltar para casa. Ai, eu não quero ficar aqui. Mas era uma coisa que eu esperei o mês inteiro. Ai, mas eu não quero ir. E uma vontade terrível de chorar. Só que ao mesmo tempo eu queria ir pra casa, sabe? Era como se eu não quisesse ir, como se eu quisesse ficar ali. E aí, do nada, eu falei assim, ai, será que não tem como me dar alguma coisa pra eu comer? Aí meu marido me chamou pra gente ir lá na praça, né, comer um pastel. E, tipo, eu tava mal mesmo, eu tava querendo chorar, eu queria ir embora, eu não queria ficar, eu não queria ir pro local. Porque eu tava com uma tristeza terrível, muito, muito, muito forte. Só tinha vontade de chorar e me trancar no quarto. E assim que eu comi, né, caiu uma chuvinha, comi. Quando eu fiquei com a barriga cheia, tipo, parecia que eu era outra pessoa. Aí eu me lembrei da frase em que eu vi no Pinterest de alguém que postou um post dizendo assim: quando Elias queria morrer, né, quando ele pediu a morte para Deus, o anjo, né, Deus falou para ele assim, né, usou o anjo para falar para ele assim: é, come alguma coisa e tira uma soneca, sabe? Aí eu fiquei assim, será que isso é verdade? E, tipo, eu parecia uma nova pessoa quando eu comi. E eu tava aqui olhando a Bíblia, né? Porque quando eu vi isso, eu fiz, não, eu tenho que ler. E aí Elias, é em Reis, na verdade, 19. E diz assim: sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente, um anjo tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado na pedra e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse-lhe: levanta-te e come, ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites. Pessoal, sabe? Aí eu fiquei, quando eu vi essa frase, ontem pensei, eu vou comer e vai ser só um alimento que vai alimentar o meu corpo e mais nada. E tipo, o alimento não só alimentou meu corpo, como ele tirou o desânimo que estava a minha alma. E eu lembro que quando eu vi esse trechinho no Pinterest, eu fiquei, será que é verdade? Porque eu nunca tinha testado. E de fato, gente, eu lembro que quando eu era criança, sempre tinha aquela coisa, quando eu tava assim, desanimado, triste, minha mãe dizia assim, ou com dor, na verdade, minha mãe, né, minha avó dizia assim, dorme que passa, dorme que passa. Gente, então o vídeo de hoje é só pra dizer isso. Dorme que passa, come que passa, mas não tô incentivando aqui a compulsão, não, sabe? É que muitas vezes uma comida ou uma soneca vai ajudar. Sabe? Eu fiquei assim, gente, ontem, depois que eu comi, eu me revigorei. E eu assisti todas as quadrilhas, ri bastante, foi muito engraçado. E eu fiquei, caramba, eu tava até relatando aqui pro meu marido que eu tava pulando depois que eu comi, porque de fato era como se tivesse fortalecido o meu corpo, né? Como se o alimento tivesse fortalecido. Então esse vídeo é como se fosse uma dica para você, sabe? É que às vezes os conselhos dos nossos pais, né, avós, são algo que a gente pensa assim, é só apenas um bordão, é apenas uma coisinha, um conselhinho que não funciona, mas quando você para analisar, sabe, eu ficava, dorme que passa, não é verdade? Mas tipo, não dormi porque eu estava no local público, mas comer funcionou, sabe? Me ajudou
a poder ter ânimo, assistir todas aquelas quadrilhas. Talvez se eu não tivesse comido e tivesse voltado para casa, eu não teria me divertido tanto, foi maravilhoso. Então, trazendo isso aqui da Bíblia, né? Esse momento de Elias em que ele estava muito abalado e queria morrer, né? Porque ele não se sentia bom o suficiente, só uma soneca e o alimento foi o suficiente para trazer o ânimo e a força que ele precisava. Então, muitas vezes a gente só precisa disso, sabe? Uma boa soneca e um pouco de comida para fortalecer. Então, esse vídeo é uma experiência que eu tive e eu queria compartilhar aqui com você, que às vezes, quando estiver passando por esse momento assim de desânimo, eu quero ir para casa, eu tô infeliz, eu quero chorar. Que nem eu estava ontem, pode funcionar. Então, o vídeo de hoje foi esse. Que Deus abençoe todos nós. Eu também quis gravar para mim não esquecer, para que quando eu tiver esses momentos eu possa me recordar dessas coisas, sabe? Que minha mãe falava muito e a Bíblia mesmo, a palavra do Senhor traz isso. Que Deus possa abençoar todos nós, muita luz, muita paz. Um beijão, bye.